Até onde vai a arte? Quais são os limites do espectador? Essas perguntas, no decorrer da história do cinema, já foram feitas de diversas formas, e Lars von Trier tenta, mais uma vez, ver o seu limite como criador e tenta entender como ele chegou aonde chegou. Está começando mais que um minuto de crítica. A primeira camada do filme é uma ideia nada sofisticada, nem pela forma, que Lars reaproveita de seus filmes anteriores, principalmente Nymphomaniac, nem pelo conteúdo. Acompanhamos um serial killer com toque, que descobre o seu gosto por cometer assassinatos e vai produzindo-os numa escala cada vez maior e mais sanguinária. Aqui, o diretor quer novamente testar sua audiência, inserindo cenas, literalmente, de violência gratuita. Afinal, motivação o personagem nunca teve, nem ao cometer seu primeiro assassinato, de um jeito quase equivocado, sem saber direito o que estava prestes a fazer e quais seriam as consequências futuras. Aliás, consequência é uma coisa que o personagem não sofre, tendo passe livre para realizar sua matança da forma que desejar. Essa é a discussão sobre conteúdo. Em uma história que corre paralela à da Carnificina, está talvez o maior conflito do assassino, Jack, em construir a sua casa dos sonhos. Engenheiro que sonhava em ser arquiteto, ele fica protelando numerosas formas para não realizar seu desejo de edificar a casa dos sonhos. Ele começa a construir com diferentes tipos de materiais, tijolos, madeira, enfim, mas ao nunca acertar a forma, acaba involuntariamente escolhendo a planta baixa. É apenas no final que Jack constrói a sua casa sem mesmo se dar conta do conteúdo. Essa é a discussão da forma. Lars, no começo de sua carreira, sempre foi cada vez mais fundo a fim de produzir seu filme mais ambicioso. Engenheiro, porque começa a pensar em regras formais com Dogma 95, sempre sonhou em ser arquiteto, mas por ele mesmo teve a sua liberdade capada. As numerosas formas que Jack tenta construir a sua casa de nada adianta se no final ele optará pela planta, como Dogville, que potencialmente é sempre algo que poderá ficar perfeito na próxima construção. Assim está Lars, sempre buscando formalmente maneiras de se aperfeiçoar. Entretanto, o seu toque o impede de se contentar. I'll take my chance. As consequências dessa busca, em termos de conteúdo, para o seu público, são desmedidas. O diretor obriga a sua audiência a seguir cada vez mais fundo e, por que não, nas profundezas do inferno, nessa investigação, testando o limite de ambos. Este filme é a prova deste teste. Matar, sem motivação, idosos, mulheres e crianças para, no final, se autorreferenciar. Qual o limite das atrocidades cometidas pelas pessoas? Qual o limite de Jack e de Lars e da criação? Bom, sobre criação, o filme é perpassado por questionamentos sobre a efetividade de algumas. O avião Stuka, por exemplo, criação mais barulhenta da Segunda Guerra, era acrescido de uma sirene que o único propósito era aterrorizar quem quer que estivesse no caminho
de suas bombas. O som estridente desses aviões marcou uma época, por bem ou por mal. Jack tirava foto dos corpos de suas vítimas. Entretanto, ele nunca estava satisfeito com o resultado final, somente quando viu o negativo. Ele era mais apaixonado pela ideia do que pelo resultado. Jack ainda explica que, após intensificar a matança, ele foi se desvinculando de seu toque. Suas vítimas agora não passavam de um número, e ele não se preocupava em deixar a cena do crime sem descuidos ou deslizes. Hell of a world. Nobody wants to help! Então, ao seu modo, talvez Lars não esteja mais preocupado em construir o filme perfeito. Porém, assim como Jack, Lars acaba construindo a sua casa sem se dar conta do que ela foi feita. Agora, eles não têm escolha, a não ser adentrar a sua construção e ir até o mais fundo de onde a sua criação os levaram. E essa trajetória passa por imagens cruas, como Os Idiotas, e pinturas belíssimas, como Melancolia. Aliás, penso que é por este motivo que, ao longo do filme, o diretor referencia Bob Dylan no clipe Subterranean Homesick Blues, momento em que o compositor revolucionou o folk e o blues e foi visto como traidor. Lars entende que este movimento de transformação faz parte dos grandes artistas e o fato de negar-se é o maior exercício para sua própria renovação. É isso que faz com que os artistas sejam mais íntegros com eles mesmos. Apesar disso, com este último filme, talvez Lars tenha dado um piso em falso, como Jack, e o caminho de volta agora se encontra inalcançável. O inferno sem fim de sua criação é o destino do diretor.